Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, meu Deus, pelos dizimistas que nos ofertemos, meu Pai, da tua casa. Que o Senhor, meu Deus, não venha deixar faltar o pão de cada dia, meu Deus, na vida dos teus filhos e aqueles que estão desempregados. Que o Senhor possa abrir as portas, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida dos teus filhos. Usa o pastor Daniel, papai querido, nessa noite como canal de bênção, meu Deus, para a tua igreja. Usa, meu Deus, com teu Santo Espírito e que a tua palavra venha falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, querido, no livro de João, capítulo de número 20. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Sem perca de tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Amém, igreja? Louvado seja Deus. João, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Os irmãos que não acharam, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ajuda aí, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Versículo de número 1, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo em nome de Jesus. Amém? Para a gente tomar tempo em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sempre à sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa. Louvado seja Deus. Pode se assentar, coloca a Bíblia no colo. Dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, o que nós estamos comemorando no dia de amanhã? Alguém sabe me dizer? Fala um pouquinho mais alto. O que nós vamos comemorar no dia de amanhã? O que o mundo comemora no dia de amanhã? A Páscoa. E alguém sabe me dizer o que significa a Páscoa? O que é a Páscoa? A Páscoa ela foi festejada quando os israelitas saíram de lá do Egito. E nos dias de hoje nós comemoramos o quê? No domingo, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. E nós vemos aqui, querido, algo muito interessante, que Jesus ele havia morrido na sexta-feira. Nessa hora que Maria Madalena
Madalena foi visitar o sepulcro, já era um domingo, estava escuro ainda, mas era de madrugada no domingo, e quando ela chega naquele lugar, não tinha mais o corpo de Jesus lá no sepulcro. E é sobre isso que nós queremos falar. O que fazer quando tudo parece perdido? Você já se perguntou, querido? O que nós devemos fazer quando tudo parece perdido? Quando parece que não tem mais jeito? Nós estamos falando, querido, dias antes de Maria Madalena chegar no sepulcro, da morte de Jesus. Nós estamos falando de um dos momentos mais difíceis da face da terra. Mataram Jesus. Mataram Jesus. Era algo, querido, para eles terrível. Porque os discípulos que andavam com Jesus eram, na grande maioria, tirando Pedro, eu já falei sobre isso aqui, mas tirando Pedro, eram todos jovens, como os nossos jovens aqui. Eu já mostrei aqui que os discípulos que andavam com Jesus tinham menos de 20 anos de idade. Só Pedro que era mais velho. A gente percebe que quando João foi correr com Pedro, João chegou primeiro, porque Pedro já tinha o céu, né? Aí o menino vai correr com ele, quem chega primeiro? João. Pedro fica para trás. Todos meninos jovens. E todos eles, inclusive as mulheres, eram dados antigamente como nada. Ninguém dava nada para eles. Eram ex-pescadores. Simão Zelote andava em bando. Eram criminosos. Mateus, ele era publicano. Maria Madalena, expulsaram 7 demônios dela. Todos eles tinham um passado muito ruim. Mas agora que eles estavam andando com Jesus, cerca de 3 anos e meio andando com o Mestre. E quando eles começam a andar com Jesus, a vida deles melhora. As coisas começam a ter mais sentido. Não estavam mais no anonimatos. Os discípulos agora tinham fama. Os discípulos agora, eles tinham poder. O Messias estava andando com eles. Não era qualquer um, eles estavam andando com o Messias. Tudo agora fazia sentido para aqueles jovens. Tudo agora fazia sentido. Várias experiências espirituais eles viviam e viam Jesus fazendo. E o melhor, eles faziam junto com Jesus. Aprendiam com o Mestre. Era uma alegria sem fim daqueles meninos. Era uma alegria sem fim daqueles rapazes, daquelas pessoas que andavam com Jesus. Só que de repente, querido, mataram Jesus. Aleluia. Só que de repente, querido, o mal parece que prevaleceu. Só que de repente a injustiça, o sentimento de injustiça começa a reinar perante eles. E a vida daqueles meninos começa a ficar desorganizada. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles não sabiam mais para onde ir. Mataram Jesus. O que nós vamos fazer? Alguns voltaram a ser pescadores. Outros voltaram a fazer certas coisas. Outros se enfiaram numa casa e se trancaram com medo de morrer. Porque eles não sabiam o que iam fazer. Já aconteceu isso com você? Às vezes você está tão bem, você está tão feliz e do nada acontece uma coisa terrível na sua casa. É uma doença inesperada. É alguém que morre do nada. É o desemprego que bateu na sua casa, na sua porta. Agora você está desempregado. E as coisas que eram boas demais agora não faz mais sentido. E você olha para a sua vida e você fala: pastor, eu não sei mais o que fazer. O mundo desabou na minha vida. O mundo desabou. Quem sabe que você vive uma vida maravilhosa. Pronto, morreu alguém da casa. E agora? O que eu faço? Como que eu vou
meio daqueles que falam que é campeão em todas as coisas. Ah, eu sou campeão. Ah, eu sou isso. Eu não passo por problema porque eu estou com Jesus. Mas não é isso que Jesus falou. Jesus, ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Nós vamos passar por luta, nós vamos passar por problema, mas saiba de uma coisa, Jesus, ele está conosco, aleluia. Eu não sei como você entrou por aquela porta. Quem sabe você fala, pastor Daniel, eu estou com a minha vida totalmente desorganizada, está tudo difícil para mim, nada dá certo para mim, mas saiba de uma coisa, Jesus, ele está com você e ele não te abandonou, aleluia. Todos na Bíblia tiveram dificuldade, aleluia. Moisés, ele teve dificuldade. Quando Deus levanta Moisés, Moisés fala assim, ó, não me usa não, eu sou gago. Quando Deus levanta Abraão, Abraão se precipitou. Quando Deus, ele levanta Jeremias, Jeremias fala, eu sou somente uma criança, não dá para mim. Quando Deus, ele levanta Davi, Davi adultera, e pior do que isso, ele acaba matando o homem. Todo mundo na Bíblia teve dificuldade. Nós não somos exclusivos, aleluia. Nós não somos exclusivos. Todo mundo passa por uma sexta-feira. O que é sexta-feira? É a morte de Jesus, foi o dia que ele morreu. Todo mundo tem uma sexta-feira brava na sua família. Todo mundo tem uma sexta-feira tenebrosa na sua casa. Todo mundo passa por isso. Todos nós. E muitas das vezes nós não estamos preparados para isso. Ficamos com uma vida totalmente desorganizada. Eu estava lembrando daquelas 4 crianças que perderam as suas vidas. Lembra que passou essa semana? O homem chega lá com a machadinha lá na creche. Deus me livre e guarde. E faz tudo aquilo que você já sabe. 4 crianças inocentes. Aí eu vejo o pai de uma delas dizendo assim, eu perdoo o assassino do meu filho, porque eu sou cristão e Jesus, ele me ensinou a perdoar. Eu olhei aquele pai e tentei, eu não consegui, eu tentei me colocar no lugar dele. Eu falei, Jesus, eu preciso muito melhorar, eu preciso demais me converter, porque você perdoar uma situação dessa não é para qualquer um. E ele dizia assim, olha, eu perdoo ele. Aquele pai estava sofrendo demais no coração dele. Ele estava passando pela sexta-feira tenebrosa dele, como os discípulos estavam passando. Era um dia terrível e ainda é para ele. Mas ele decidiu perdoar. Como é que está o seu coração? Será que você decidiu perdoar? Você pode ter certeza que quando aquele homem decidiu perdoar, certamente a dor não vai embora, mas ele vai viver melhor, porque ele matou o assassino dentro do coração dele, tirou aquele rapaz do coração dele e dizendo, eu não te aceito aqui, e ele perdoa. E eu fico me perguntando, querido, Jesus, ele não deu esperança. Com a morte de Jesus, ele morre na sexta-feira. E quando ele ressuscita no domingo, ele estava dizendo bem claro para nós, eu estou te dando esperança. Aleluia! Porque eu venci a morte. Eu venci a morte. Uma das coisas que não tinha esperança era o quê? A morte. Até hoje as pessoas falam, só não tem jeito para a morte. Mentira, para Jesus ele tem. Para Jesus tem jeito para a morte, porque ele morreu na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Ele apareceu para aqueles jovens e ele disse assim, entre mim, ele falou assim, eu tenho te dado esperança agora. Eu venci o mundo e eu também venci a morte. Aleluia. Agora nós temos esperança em Cristo Jesus. Hoje meu filho me lembrou que está fazendo 4 anos que a minha avó faleceu.
8 de abril, 4 anos. Ela morreu no dia 8 de abril de 2019, né? 2019. E minha mãe já veio aqui, mas quem me criou foi minha avó. Eu fiquei com a minha avó até os 15 anos de idade, fui criado com a minha avó até os 15 anos de idade. E dos 15 até os 20 eu morei com a minha mãe, e aos 20 anos eu casei com aquela mulher maravilhosa que está ali, né? Mais conhecida como missionária Andréa. Ou seja, eu passei 15 anos da minha vida com a minha avó. Ou seja, a minha mãe era a minha avó, certo? E eu me lembro, querido, quando eu estava sentado do lado do caixão dela, eu me lembro de como que ela era com a gente, comigo. Porque ela era cristã, evangélica, da Deus e Amor. E eu me lembro quando eu tinha cerca de 9, 10, 11 anos, ela me acordava todos os dias de manhã, principalmente nas quartas-feiras que tinha culto de libertação lá na Deus e Amor. Ela me acordava, dava um envelopinho para ela, ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever. E ela dizia assim: olha, Daniel, escreve o nome da nossa família inteira aqui, porque um dia todos vocês vão se converter. Um dia vocês vão ser missionários, pastores. Então escreve aqui. Eu escrevia o nome de um por um, do meu tio, os filhos dele, tudo, todo mundo. Aí eu falava: vai, muita gente. Ela então escreve o nome do seu tio ou da sua tia e coloca do lado família. Eu fazia assim, todas as quartas-feiras. E ela levava, ia sozinha para a igreja. Meu avô era da Assembleia e ela era da Deus e Amor. E ela dizia: um dia vocês vão se converter. E eu: tá bom, não entendia direito. E isso foi passando, e para a glória de Deus, em 2009, ela me viu sendo consagrado a pastor. Tem a foto dela lá em casa, ela participando e dizendo assim para ela mesma: deu certo, aleluia, deu certo, aleluia. Quem sabe você está buscando pelo seu parente aqui, quem sabe você está buscando por aquela pessoa que você deixou lá na sua casa, ou pelo seu vizinho, e quem sabe parece que não está acontecendo nada, mas faz a sua parte, aleluia, porque lá na frente você vai dizer: deu certo, aleluia. Meu irmão, você vai dizer: deu certo, aleluia, deu certo, valeu a pena, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, meu Deus. Aí quando ela morre, querido, viu aquele sentimento de perda. Eu no velório dela, aquele sentimento de perda. Eu chorei como criança do lado do caixão, mesmo ela com 93 anos de idade, eu chorando. E aí eu dizia assim para mim: peraí, tem uma esperança, tem uma esperança. Hoje é uma sexta-feira para mim, mas daqui a alguns anos Jesus Cristo ele não me deu uma esperança. Eu ainda vou ver ela lá na glória, eu ainda vou ver ela lá no céu, eu ainda vou ver ela ainda. Por quê? Porque Jesus ele venceu a morte, aleluia. E a morte não tem poder perante Jesus, perante aqueles que servem a Jesus Cristo. Eu ainda vou ver lá na glória, aleluia, porque Deus ele me deu uma esperança. O meu Deus ele me mandou aqui para falar para você que você tem uma esperança. Você está passando por dificuldade, está passando por luta. Hoje quem sabe é uma sexta-feira para você, ou quem sabe é um sábado, mas o seu domingo ainda vai chegar, aleluia. Só que quem levanta a mão para cima e adore ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. A nossa esperança ela é Cristo. Os discípulos pensaram assim: não tem mais jeito, acabou. Jesus ele morre na sexta-feira, uma morte horrível, terrível mesmo, morte na cruz. Era uma das mortes mais terríveis que existia naquela época, porque antes de ser pendurado na cruz, vocês conhecem a história, ele foi surrado, foi açoitado, 40 chibatadas menos uma, com as costas todas dilaceradas, e antes de ser dilacerado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Sabe quantos centímetros tinha cada espinho? Cerca de 15 centímetros. Cravaram dentro da cabeça do meu Senhor, do teu Deus. O sangue descia, riam dele dizendo: você não é rei, está aqui a sua coroa. Cravaram lá, desceu o sangue
E aí quando ele foi para a cruz, tiraram o manto dele. Aquele manto, querido, já estava seco. O sangue já estava seco. Eu me lembro quando eu quebrei o dedo que saiu a minha unha. Enrolaram um pano no meu dedo, o médico tirou, colocando soro, né? Para ficar mais mole. Não, soro não adiantou, foi nada. Quando ele puxou, irmãos, era só a pontinha do dedinho, mas parecia que saiu minha alma. Ô irmão, não, eu desmaiei. Foi sério. Até hoje a turma ri de mim, um negrão desse, desmaiar com o dedinho quebrado. Eles falam que é com a unha quebrada, mas não é, foi o dedo. Eu fui passar um rádio, assim, um HT, não passava lote pesado. Ele não ia abençoado, eu fiquei bravo, agora vai, fui com tudo. Quando eu fui, meu dedo foi. Aí prensou. Quando eu puxei com tudo, porque se eu não puxasse, eu ia ficar preso lá, ia ser pior. Aí eu puxei com tudo, aí a unha ficou. E aí eu, ai, né? Aquela dor toda, não chorei, irmão, mas desmaiei. Aí o bombeiro veio, falou comigo, tal, me levou lá pra salinha, era de manhãzinha, e eu falei pra ele, rapaz, eu tô passando mal, tô com calor, tô suando. E ele disse, você vai desmaiar. Eu falei, vou desmaiar nada? Isso é de graça, rapaz, sou homem. Ele, rapaz, encosta a cabeça aí, você vai desmaiar. Eu falei, não vou. E aquela falta de ar, irmão, aquela gastura, sabe? Sei quem já desmaiou aqui, levanta a mão. Vocês devem saber como é que é, né? Aquela gastura, aquele negócio. Eu comecei a tirar ali meu uniforme. Daqui a pouco, quando eu me dou assim, ele tá com a mão na minha cabeça. Tira a mão da minha cabeça, rapaz, você é doido? Aí, rapaz, tu desmaiou. Falei, eu? Falei com o médico, rapaz, você desmaiou de dor. Já bateu o dedinho na quina da porta? Dói. Agora imagine quebrar. Bom, não é fácil. Cheguei no médico, o médico quando foi tirar aquele lencinho que estava só, quando ele puxou, irmão, saiu até um pedacinho de carne. Eu não xinguei porque primeiro eu sou crente. Né? A gente é crente que médico não tem delicadeza, né? E limpando, esfregando ali com tudo, né? Daquele tipo, precisa limpar. Eu falei, mas o dedo tá quebrado. Não, precisa limpar, porque ele fez o raio-x e estava quebrado. Uma dor daquelas, irmãos. Agora imagine Jesus. Jesus, ele com lenço todo amarrado no corpo dele. O sangue ali já estava duro, todo dilacerado nas costas. Você acha que eles tiveram delicadeza para tirar aquele pano? Claro que não. Arrancaram com tudo. Jesus, ele só gemia, não reclamava. Sabe por quê? Porque ele pensava nessas dores, em mim e em você. Ele pensava, se eu fizer alguma coisa, eles não vão ter salvação. Eles não vão ser salvos. Colocaram ele na cruz, pendurado, e as costas dele toda rasgada. Ele não poderia encostar no madeiro. Já encostou no madeiro com algum ferimento? Fica coisas de madeira no ferimento. Ou seja, ele tinha que ficar com o peito para frente, com os braços assim esticados, as mãos juntos, os pés juntos, ele com o peito para frente. Não sabia se morria de falta de ar, porque o pulmão dele ficava comprimido assim para frente. Olha a luta que foi. E ele não poderia morrer com falta de ar. Ele teria que morrer na cruz, da forma que tinha que ser. E essa luta toda foi por mim e por você. Agora eu pergunto para você, nós merecemos isso? Por tudo aquilo que nós fazemos, as murmurações, os pecados, nós merecemos isso de Jesus? Quem não tinha pecado nenhum, merecemos? É claro que não. Quem falar que merece, está pecando mais a mim. Eu não mereço, você não merece. E ele cumpre toda a lei, porque ele não pecou. E quando ele estava lá no madeiro, na cruz, Satanás dizendo, trata só o dele, você vai sair daqui. Jesus, não, eu preciso salvar a minha igreja. Ele disse, está consumado. Ele venceu, ele morreu e ele venceu. Satanás e seus demônios ficam desesperados. E o melhor estava por vir. Era uma sexta-feira.
Passa-se o sábado. Os judeus não fazem nada no sábado, mas no domingo, logo de manhã, não estava nem claro ainda, Maria Madalena vai lá e vê o sepulcro vazio. Até hoje, se você for lá em Israel, você vai ver o sepulcro estar vazio. E ele ressurge para a glória do nome do Senhor, nos dando esperança e ajeito até para a morte, em nome de Jesus Cristo. Nos dando esperança que para a glória do nome dele, aleluia, ele venceu a morte e nós vamos vencer também para a glória do nome dele. Basta nós permanecermos com ele, nós seremos sim vencedores em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Diga bem alto: agora eu tenho esperança. As palmas do meu Senhor. Amém, igreja?